Olá, sou Adélia Mendonça, esteticista e cosmetóloga, especializada em cosmiatria com tecnologia europeia e proprietária da indústria de cosméticos Adélia Mendonça. Gostaria de agradecer Márcia Arieta e sua equipe organizadora pelo convite de estar participando desse congresso online Coinest. Estou aqui para contar um pouco da minha história, de como, quando e por que criei uma linha cosmiátrica para tratamentos diferenciados para a pele brasileira miscigenada em clima tropical. Essa história inicia-se no início da década de 70, quando na minha adolescência fui comprometida com um grave problema de acne. Isto me deixava completamente triste, porque uma jovem gosta de ter apresentação, aparência boa, e eu não tinha. Eu tinha uma acne que me comprometia. E foi quando eu comecei a buscar tratamentos de pele. A princípio, visitei vários especialistas dermatologistas que me indicavam pomadas, remédios via oral, que eu digo que eram tantos remédios que me faltavam horas no dia para que eu pudesse tomar tantos remédios. E nessa época já existia a isotretinoína, mas quando eu li a bula, eu não quis tomar, fiquei com medo. Então continuei tentando outros tratamentos que pudessem me dar uma resposta positiva. Mas foram anos tratando, buscando, sem um resultado satisfatório. E nesta época, embora eu seja mineira, eu morava em Goiânia, uma cidade muito quente, e lá eu fazia a faculdade de Sociologia na Universidade Federal de Goiás e tinha como profissão professora. Eu já dei aula do prézinho ao universitário. Então, na faculdade, uma colega havia me contado uma história de uma pessoa que mudou para próximo da casa dela, que estava vindo de São Paulo, porque nessa época Goiânia era uma capital nova. Então, ela importava muitos profissionais de várias áreas, de vários estados, para estarem atuando na capital de Goiânia. Então, ela me contou essa história dessa pessoa que estava chegando de São Paulo com esse trabalho a ser desenvolvido, que era uma esteticista. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa profissão. Então, eu pedi para ela rapidamente que ela me passasse o contato dessa pessoa. Ela me disse que ela havia feito algumas limpezas de pele na irmã dela, que também era adolescente e tinha acne, e que tinha tido um resultado satisfatório. Então, imediatamente eu contactei essa pessoa e começamos o tratamento. E só para vocês verem, há mais de 40 anos atrás, como que era o tratamento de pele, a pseudo limpeza de pele. Então, em Goiânia, calor de 40 graus, sabe como que fazia emoliência? Colocava-se uma panela de água na chama do fogão e quando a água entrava em ebulição, eu me debruçava em cima dessa panela para que aquele vapor viesse amolecer os comedões da minha pele. E não bastasse isso, para que esse vapor não dispersasse, me colocava um cobertor em cima para que o vapor ficasse bem concentrado no meu rosto. Imaginem, durante esse período que eu ficava de 10 a 15 minutos sobre esse vapor na panela, no chão formava-se uma poça de água, de tanto calor. Então eu saía dali e ia para um local reservado, que era domicílio, em domicílio esse atendimento, e eu apoiava a minha cabeça no colo dessa profissional e ela drenava as pústulas. E era assim muito precário. E drenava as pústulas e colocava uma maceração de frutas, legumes, que antes de me atender, ela passava numa feira
e adquiria lá alguns legumes e algumas frutas que pudessem ser macerada e usada na minha pele após as extrações. Então isso ela foi fazendo 2 a 3 vezes por semana. E daí um tempo, não muito, mas chegaram para a Goiânia também 2 pessoas que também tinham essa profissão de esteticista. Quem desta época vai lembrar de Meire Schultz. Segundo elas, foram formadas na Escola de Estética Meire Schultz, em São Paulo. Então, elas já tinham uma evolução, né, um conhecimento maior, já tinham alguns equipamentos, e elas se instalaram próximo da minha casa. E como eu já morava em Goiânia, eu fiquei sendo cicerone delas. E nós nos tornamos amigas e elas continuaram o meu tratamento. Elas já tinham, por exemplo, um vapor de ozônio. E nós continuamos o tratamento, ela tinha tratamento corporal e facial. E vamos, conversas, né, porque eu sou muito curiosa e eu sempre perguntando, muito interessada pelo assunto, porque aquilo me incomodava profundamente. Então, no decorrer do tempo, elas ficaram sabendo que eram 2 concunhadas, que elas eram profissionais e os maridos eram irmãos e eram gerentes de bancos. Então, elas me contaram que em Goiânia estava abrindo uma escola de estética. E como eu era muito curiosa, quem sabe eu gostaria de ir até essa escola saber do que se tratava e se eu interessava em fazer algum curso nesta área. E eu rapidamente peguei o contato e fui sim até essa escola. E conheci Elzia Nascimento, que era a dona dessa escola. Uma pessoa que na época ela tinha um pouco mais da minha idade que eu tenho hoje, mas muito empreendedora e uma pessoa com conhecimento e uma abertura para o mercado além do tempo dela. Muito dinâmica, ela tinha uma clínica em Paris e morava lá parte do ano. Mas quando o tempo lá se tornava muito frio, ela vinha para o Brasil e esperava o inverno de Paris passar para ela retornar, porque ela era comprometida com problemas respiratórios. Então eu fiquei conhecendo, conversei e me inscrevi no curso de estética. E tinha outros cursos de postura, preparação para manequins, vários cursos relacionados a essa área. Então eu me inscrevi e daí a pouco iniciamos o curso. Nós começamos numa turma de 12 pessoas, formamos em 9 e hoje, 40 anos depois, eu sou a única esteticista dessa turma, que com persistência, daquela época até hoje, eu venho estudando e desafiando a cosmiatria. E durante o curso, eu era modelo oficial, porque tudo que ia estudar, por exemplo, comedões abertos, fechados, pústulas, pápulas, nódulos císticos, tudo eu tinha na minha pele. Então, durante o curso, eu melhorei demais a minha pele. Então, eu fiquei próximo da excelência. E continuei me mantendo, claro, ainda mais que eu estava me formando como uma profissional da área. E terminamos o curso e para eu receber o certificado de conclusão de curso, nós tínhamos de fazer um estágio, né? Porque assim, naquela época como hoje, nós fazemos, por exemplo, preparação de pele para pré e pós-operatório, de cirurgias plásticas. E em Goiânia, nessa época, não existia ainda cirurgiões plásticos. Então eu fui para o Rio de Janeiro e fiz o meu estágio lá. E antigamente usava-se o lifting facial, facelift, ele era totalmente descolado à pele. E as lipos também, as primeiras lipos que vieram para o Brasil chegaram nessa época, extremamente agressivas.
Então, por exemplo, aquela época, o facelifting que se desenvolvia, hoje não é o mesmo, não usa-se a mesma técnica. Por quê? Na evolução também da cirurgia plástica, eles perceberam que quanto mais descolasse a pele, mais rápido seria seu envelhecimento. Então hoje usa-se menos corte possível, né? Descola menos parte possível da pele. Então isso veio garantir uma qualidade maior, né? Sem rompimento das fibras elásticas, dos vasos sanguíneos, da linfa. Então aquela parte que ficava totalmente adormecida na pele, hoje isso melhorou profundamente, né? Temos uma técnica bastante evoluída. Então, ok, a partir do momento que eu recebi o meu certificado, com a conclusão de curso, com o estágio concluído, que aprendi muito no estágio também, eu fui buscar trabalho nesta área. Então, procurei, segundo orientação da nossa escola, profissionais da área de dermatologia para complementar o trabalho deles, que eles fariam indicações, né, de medicamentos, mesmo de formulações manipuladas para tratamentos, e nós faríamos a prática em cabine, que seriam as extrações, os peelings, os coadjuvantes que iriam melhorar o tratamento no conjunto, no todo. Mas foi muito difícil, porque eles não conheciam ainda essa profissão, embora eu tenha contado toda a história da escola, né, a história da Elzine Nascimento, a seriedade da escola dela, mas as pessoas desconheciam esse trabalho. Aí encontrei uma dermatologista, a doutora Marli, que me acolheu. Ela acreditou no meu trabalho e nós fizemos uma parceria. Então ela atendia no consultório e eu atendia lá. Ela atendia num hospital e ela me deu uma sala que eu comprei alguns equipamentos e ela me encaminhava os pacientes dela. Mas só que eu trabalhava lá meio período, porque eu tinha outras atividades, como eu disse anteriormente, eu era professora. E ela me mandava muitos pacientes nesse período, meio período. E principalmente quando a gente forma, a gente tem muita preocupação em fazer tudo, assim, muito dentro dos protocolos, né? Porque eu ainda não tinha conhecimento de criar protocolos próprios, otimizar aquele tratamento ali que me era imposto pela pele, né? Porque cada um chegava com uma disfunção diferente. Então, eu conversei com ela que aquele tempo estava muito curto para eu poder oferecer tudo que eu aprendi na escola e da forma que eu gostaria de apresentar. Então, nós combinamos e eu, juntamente com mais duas colegas, abrimos uma clínica. E eu fiz a parte facial, fiquei responsável pela parte facial, que era a minha paixão, por causa da minha própria pele. E a outra era a parte corporal e a terceira a parte capilar. Então nós montamos uma clínica e ficamos trabalhando juntas. Daí a pouco eu também fui constituindo, desenvolvendo o nosso trabalho, adquirindo mais clientela e passei a dedicar totalmente ao tratamento estético, totalmente à clínica. E nesse período eu trabalhava, nós três, né? E com a vontade de oferecer o melhor, eu fui percebendo que os procedimentos e os produtos que nós usávamos não me davam um resultado satisfatório. Então eu gostaria de ver se tinha algo mais. Então procurei a Elzine Nascimento e contei isso tudo para ela. E ela me aconselhou a fazer uma especialização nessa parte facial dermocorretiva. Então ela me sugeriu uma escola na França, especialmente em Paris, onde ela tinha clínica e que eu poderia também estar estagiando na clínica dela.
Mas como Paris, nessa época, para mim era inviável, um custo muito alto para eu estar lá fazendo essa especialização, e ela me falou então, o segundo plano poderia ser em Buenos Aires, porque nessa época Buenos Aires tinha muito a ver com Paris, que pouco se perdia em relação a tudo que Paris poderia oferecer na época. Então ela mesma buscou uma escola e eu me ingressei nessa escola em Buenos Aires, onde eu fiz a minha especialização em estética facial corretiva, na qual eu sou especialista até hoje, 40 anos depois. E voltando para a minha clínica em Goiânia, eu pude desenvolver novos procedimentos com conhecimentos de outros produtos e continuei trabalhando. E fui até Elzi, contei toda a minha história, tudo que eu havia aprendido lá, e ela falou, quando você precisar e quiser ir para a Europa, eu posso te indicar. Então, tudo bem, eu continuei trabalhando por um tempo e como eu sou muito curiosa, continuei querendo saber mais, cada dia mais. Então eu sentia necessidade de ver a possibilidade de estar indo para a Europa. E infelizmente nesta época eu perdi Elzi Nascimento. Ela veio a falecer porque ela já tinha um problema respiratório grave. Então eu fiquei órfã de orientações profissionais. Mas mesmo assim eu busquei escolas na Europa onde eu pudesse estar me especializando. E nessa época eu tive uma curiosidade de querer saber sobre produtos, desenvolvimento de produtos, porque eu sentia que os produtos que eu usava não me davam uma resposta positiva. Então eu busquei algumas escolas que tivessem esse desenvolvimento. Aí fui para vários países, Espanha, Suíça, Alemanha, e buscando escolas que pudessem me dar esse respaldo. E em todas elas que eu passei, experimentando uma e outra, qual que eu iria me encaixar, qual que tivesse uma proposta na qual correspondesse aos meus anseios, todas elas eram unânimes em falar, isso é assim, mas lá em Paris, lá na França, é assim, assim, assim. Então eu ouvi isso bastante e eu me questionei, se lá em Paris é assim, por que eu estou aqui? Eu vou diretamente para Paris. Então eu já tinha anteriormente alguns contatos que a Elzi havia me passado de escolas e da Madame Claude, que na minha época quem foi a Paris e não conheceu a clínica e a escola da Madame Claude? Então eu a procurei e fiz um estágio com ela na clínica dela. Mas a clínica era procedimentos estéticos e não desenvolvimento de produtos. Aí ela me orientou, eu conversando com ela dos meus anseios, ela me orientou a algumas escolas que eu procurasse. Então eu fui e procurei e comecei a cursar. E um dia lá numa aula de cosmetologia, um professor falou sobre a possibilidade de mesclar vários ativos em um único produto. Então ele citou um exemplo de uma marca que tinha um produto que continha 28 extratos botânicos em um único produto. Então aí foi o pulo do gato para tudo que eu buscava. Então eu pensei, olha, a pele brasileira é uma pele miscigenada. Em uma única pessoa, nós temos várias disfunções na pele. Ela pode ter pele oleosa, poros abertos, manchas, acne, tudo em uma pessoa. Então eu preciso de um produto que possa me dar uma possibilidade de tratamento para que me satisfaça nesse tipo de pele
totalmente miscigenado, diferente de todas as outras peles que eu havia já passado na Europa, em várias escolas, que eu havia analisado. Então, eu concluí isso, que realmente eu precisava de produtos diferenciados. E aí, ao terminar essa aula com esse professor, eu saí atrás dele, depois da aula, e contei toda a minha história e o que eu buscava, por que eu estava ali. E ele compreendeu e quis me ajudar. Então ele falou: olha, Adélia, então esta não é a escola ideal. Eu vou te indicar outra escola que tem a parte teórica e a prática. Tem laboratórios que desenvolvem produtos. E é uma tecnologia muito avançada e já desenvolve produtos com esse conceito, dentro dessa filosofia. Eu agradeci muito, então eu encerrei meu curso aí e comecei nessa outra escola especializada conforme ele me indicou. E lá eu fiquei por algum tempo e aprendi a desenvolver produtos totalmente diferenciados, com as bases diferenciadas, com os ativos em um pool de ativos em altas concentrações, porque eu já havia explicado tudo para os professores como que era a pele brasileira, das pessoas aqui no Brasil, que era uma pele miscigenada e sob um sol, um calor muito forte. Então, a partir daí, nós passamos a desenvolver produtos buscando tecnologia que fossem adequadas a esse tipo de pele. E eu ficava lá uma temporada, desenvolvia produtos, voltava e aplicava os produtos. Daí, depois de algum tempo fazendo esse fica alguns meses, desenvolve e volta, eu constituí aqui no Brasil uma equipe e um pequeno laboratório, onde nós passamos a desenvolver os produtos aqui. Eu importava as matérias-primas e desenvolvia conforme eu aprendi lá. Mas não deixei de ir. Eu continuei indo e eu trazia o produto manipulado de lá para cá e levava os nossos para lá com toda a formulação determinada, o que nós havíamos feito, e eu aplicava os produtos nos nossos pacientes. E cada vez que eu ia, eu discutia: olha, esse produto eu senti esse resultado tal, mas eu acho que nessa área determinada ele não foi suficiente. E assim nós fomos conversando, trocando ideias com os profissionais de lá e com os meus manipuladores aqui, e fomos desenvolvendo uma linha ao longo de 16 anos, estudando, pesquisando e desenvolvendo uma linha. Então, eu passei a estar trabalhando somente com as nossas formulações, porque eu sentia uma segurança e uma eficácia nos resultados nos quais eu almejava. E daí, eu, com aquelas formulações nas mãos, e eu sentia que aquilo ainda era pouco. E os desafios, desde a minha época de adolescente, eles vieram cada vez maiores para mim. E eu sempre desafiando, superando todos os obstáculos. E comecei a pensar como que eu poderia ampliar aquilo ali. Porque nessa época, as minhas clientes relembram, era a época dos potinhos, dos famosos potinhos da Adélia Mendonça. Muita gente falava: olha, os potinhos da Adélia Mendonça dão um resultado maravilhoso. Então, o boca a boca foi me divulgando. E eu fui crescendo, ampliando a linha, e diante daquilo tudo nas mãos, isso me levou a pensar em como fazer para eu otimizar essa produção. Mas antes disso, durante o período que eu estive na Europa fazendo os cursos,
eu passei também pelos Estados Unidos para eu ver o que os Estados Unidos poderia me agregar. Isso, gente, foi no final da década de 70, início da década de 80. E nessa época, ainda lá, mesmo na escola onde que eu me formei, não se falava muito em filtro solar, em protetor solar. Daí, na década de 80, eu fiz um curso com o Alberto Kligman, que foi o pai da isotretinoína e dos primeiros fatores de proteção solar. Um curso muito enriquecedor, e eu continuei visitando a França e os Estados Unidos. E no final de 80, iniciando a década de 90, surgiram o ácido glicólico. Então, o ácido glicólico, ele surgiu, né, como uma inovação, porque era um produto natural, extraído da cana-de-açúcar, enquanto que o ácido famoso que tinha na época era a isotretinoína. E também nos Estados Unidos usava-se muito o masoprocol, que nessa época era muito usado. E hoje quase não se usa mais. E esse masoprocol era muito usado para ceratoses actínicas. Então ele tinha uma proposta de clarear e rejuvenescer. E eu, nas minhas formulações, continha esse princípio ativo masoprocol, que tinha essa proposta, dava um resultado maravilhoso. Mas como as coisas evoluem, porque desde essa época da isotretinoína, né, da vitamina A ácida, eu trouxe também alguma coisa e inseria nos nossos tratamentos. Então veio o ácido glicólico e ele quis mais ou menos que competir com a isotretinoína. E devido à experiência que eu já tinha com a vitamina A ácida, eu não fui muito adepta a ela no clima nosso e no nosso tipo de pele, porque eu achava que ela sensibilizava muito a pele, ela refinava muito a pele. Então isso deixava a pele do brasileiro mais exposta, mais vulnerável a captar radiação. E esta situação manchava muito as peles. Inclusive eu, que como não bastasse na minha adolescência o comprometimento com a acne, na fase adulta também fui comprometida com as manchas. E nessa década também de 80, eu tive as minhas 2 filhas. E por isso também manchei. E além das peles maduras, que lá na minha experiência em clínica, usando a isotretinoína, a gente sentia que a pele refinava muito. Então, aquilo não me deixava confortável para desenvolver o tratamento. E hoje nós usamos os derivados, né, da vitamina A ácida, que são os palmitatos, que é a forma mais estável, palmitato de retinila, ascorbila, que seria vitamina A, vitamina C, onde trabalhamos hoje, que da década de 80 para 90, depois do ácido glicólico, que inclusive uma empresa americana que eu também estive muito em contato, estagiei na indústria e na clínica, no centro técnico deles, que foi uma das pioneiras a lançar o ácido glicólico nos cosméticos. Ela se chama pH Formulation. E tudo que é novo precisa de um tempo para ter uma eficácia maior, uma observação sobre aquele ativo em determinados tratamentos. E o slogan deles, a propaganda, até vinha estampado uma cebola de cabeça toda descascada. Então a cebola de cabeça por fora, ela tem uma pele estragada, né? Uma cor disforme, e o miolo dela, o interno, é branquinha, bonita, lisinha. Então eles usavam isso como uma propaganda. E daí um tempo, porque eu continuei fazendo curso
concomitante à Europa, aos Estados Unidos também, e vi que eles mudaram o slogan. E eu fui saber por quê, que aquela cebola descascada não fazia parte mais da propaganda da PH Formulation. Então, eles explicaram que com o uso do ácido glicólico, viu-se que, dependendo do pH dele, poderia estar deixando a pele muito sacrificada, muito ressecada, promovendo peelings muito agressivos. Então, eles retiraram aquela propaganda e passaram a usar o ácido glicólico com mais moderação, um pH mais próximo do pH da pele ou ligeiramente ácido, para estar proporcionando uma renovação. Então, isso facilitou a minha compreensão também em estar trazendo o ácido glicólico e agregando em nossas formulações. E a partir daí, nessa década de 90, também prosseguindo, foi a era Nicolas Perricone, que é ainda um grande dermatologista que desenvolveu o alfa-lipoico, o DMAI, dimetilamina-etanol, ele foi pioneiro, e também a vitamina C. Inclusive, ele tem grandes estudos sobre a vitamina C estável, porque o problema de trabalhar com a vitamina C é a instabilidade dela. Isso compromete muito o produto. Inclusive, nessa época também, lá nos Estados Unidos, existia a marca Neostrata, que existe ainda até hoje, foi uma das primeiras marcas também a ter assim, uma gama de ativos toda fundamentada no ácido glicólico. E eu trouxe essa marca para o Brasil e fui representante dela aqui no Brasil por um tempo. E também, quando surgiu a vitamina C cosmética, a vitamina C tópica, uma empresa também americana, a Select C, que lançou no mercado a vitamina C tópica. Eu também fui representante desta vitamina aqui no Brasil. Mas tinha um grande problema, como estava no início, né, dessas formulações tópicas, ela não tinha uma estabilidade. E mesmo por causa da mudança de clima dos Estados Unidos para o Brasil, e também da formulação da base que recebia esse palmitato, então ela oxidava, ela já chegava aqui oxidada, e isso não era interessante, ela não tinha o mesmo resultado. E aí imediatamente eu suspendi essa representação, porque não era possível trabalhar com esse tipo de produto que não tinha uma estabilidade para o nosso clima. Então, o Nicolas Perricone, também fiz vários cursos com ele, inclusive o mesmo laboratório, fornecedor de matéria-prima de alfa-lipoico, palmitato de ascorbila, retinila, dimetilamina-etanol, que fornece para ele, são os mesmos laboratórios que fornecem para nós. Porque nós temos contato e parceria com vários laboratórios em vários países que nos dão apoio nos nossos estudos. Diante de todo esse estudo, essa trajetória em busca de soluções para meus problemas pessoais, que na adolescência comprometimento de acne, na fase adulta manchas, e agora na terceira idade estou aqui buscando atrasar o relógio do tempo para uma fase madura, com qualidade, com uma pele saudável. E diante de todas essas formulações elaboradas por todo esse período em mãos, eu busquei um profissional que havia passado por várias multinacionais, trabalhando em desenvolvimento de formulações equivalentes ao que eu buscava. Então, eu o contratei para me dar um suporte na fase industrial, transformar aquelas formulações manipuladas em processo industrial, porque é muito diferente um laboratório de manipulação do que uma produção em alta escala, nos reatores. Então nós transformamos essas formulações para esse processo se realizar.
além deste especialista em desenvolvimento de produtos cosmiátricos, eu busquei também uma consultoria para me apoiar na unidade Fabril, porque até então eu tinha experiência na clínica, em procedimentos, em desenvolvimento de produtos, mas ainda não tinha um suporte para uma unidade Fabril. E fizemos o projeto, e antes de começar a construção, esse projeto foi aprovado pela Anvisa. Por quê? Eu sei que a Anvisa requer muitas observações adequadas para cada produção. Então, só a partir do momento que eu tinha o projeto aprovado, que eu comecei a construção da nossa indústria. Apesar de que, quando eu estava nos Estados Unidos e na Europa, eu fiquei conhecendo várias pessoas que também estavam na mesma área, com o mesmo procedimento que eu exercia. Então, por exemplo, Elle Bachet, René Garreau, Jane Gatineau, Lígia Dou, nos tornamos amigas e trocamos muitas experiências. Foi enriquecedora. Inclusive, estas mulheres batalhadoras, empreendedoras e guerreiras me passaram muita confiança e muito conhecimento para que eu também colocasse o meu nome na minha indústria e na minha marca. Por quê? Vocês podem ver que a minha marca, ela está escrito em manuscrito. Por quê? Isso é a minha assinatura. Eu respondo pelos produtos que eu coloco no mercado. E durante esse período da construção da unidade Fabril, a minha filha Joiele iniciou o curso de farmácia. Hoje ela é a farmacêutica responsável pela marca, com especialização em cosmética industrial. E uma grande pesquisadora, estudiosa, que está levando o nosso projeto adiante. E também a minha filha Jaqueline, que fez design em moda. E hoje nós temos o segmento da Adélia Mendonça, a M Samuel, que são roupas e acessórios com fator de proteção solar que não sai com as lavagens, uma tecnologia australiana que trouxemos para o Brasil. E dando sequência ao desenvolvimento dos produtos já na área industrial, nós continuamos até hoje com essas formulações diferenciadas. Daí nós constituímos o nome Cosmiatria Científica Avançada. Por quê? A cosmiatria está no limiar da ciência. Ela não precisa ser prescrita, o produto cosmiátrico não precisa ser prescrito por médicos, mas é uma evolução do cosmético. É um cosmético que ele oferece reorganização, tratamento. Por quê? Para ele penetrar na pele e reorganizar as disfunções cutâneas, para refletir externamente uma pele bonita, saudável, clara, sem acne e minimizar o processo do envelhecimento da pele. E para conseguir esses produtos em alta tecnologia, foram necessários a importação de 98% das matérias-primas que utilizamos. Não porque isso nós gostaríamos que acontecesse, mas infelizmente no Brasil nós temos muita matéria-prima, principalmente na nossa floresta amazônica, que é muito usada para desenvolvimento de cosméticos, de medicamentos, mas nós não temos laboratórios biotecnológicos que extraem o suprassumo dessa matéria-prima para que nós possamos usar o que há de melhor de cada uma delas. Então passamos a importar as matérias-primas e elaborar as formulações adequadas para a pele e o clima brasileiro. E daquele tempo do estudo na Europa até hoje, nós continuamos as pesquisas, os estudos. Então, nós não lançamos uma gama de produtos todo ano. Por quê? Nosso estudo é demorado, porque a gente faz uma pesquisa científica
E como eu sou esteticista e tenho cliente nas minhas mãos, eu atuo até hoje, eu sou muito exigente. Eu não libero o produto para ir para o mercado se realmente eu, pessoalmente, não tenho uma comprovação de eficácia deste produto. Então nós fazemos um estudo de bancada a longo prazo. Nunca lançamos um produto no mercado com menos de 2 anos de pesquisa. E, por exemplo, os produtos fotoativados, que atualmente é uma inovação no mercado, nós começamos o nosso estudo lá em 2002 com a NASA e em 2009 nós colocamos os produtos com cromóforo na bancada para desenvolver uma linha própria. E nós somos pioneiros. Em 2014 lançamos uma linha Lumière Peel Complex de produtos totalmente fotoativados com a cosmiatria cromófora. E como continuamos os nossos estudos e pesquisas, porque tem várias matérias-primas que são inovadoras, sim, porém existem outras. Um exemplo agora, por exemplo, o ácido salicílico. Eu digo, quem é rei não perde a majestade. Então, eles ressurgem no mercado com uma nova roupagem. Então, encapsulados ou em nanopartículas, que para se elaborar um produto cosmiátrico, isso é fundamental, porque ele precisa de ter uma absorção na pele para reorganizar as disfunções cutâneas que ocorrem internamente. E diante desse estudo e pesquisa que nós desenvolvemos, isso ocorre também nas embalagens e nas fragrâncias. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Quando vocês veem um produto aqui na embalagem totalmente acabado, lacrado, né, rotulado e lacrado, registrado na Anvisa, tudo legalizado, vocês não têm noção do que ocorreu para que isso chegasse às mãos de vocês dentro da melhor tecnologia e a melhor estabilidade. Porque para desenvolver um produto cosmiátrico tem muitos fatores que envolvem essa produção. Por exemplo, essa embalagem que eu mostrei aqui agora. Vocês acham que é uma bisnaga de alumínio comum, mas não é. Olha, essa embalagem, para manter as propriedades físico-químicas e microbiológicas deste produto, ela é revestida com um pó de ouro. É uma embalagem feita exclusivamente para atender o nosso produto, que contém um pool de ativos em altas concentrações. Enquanto que se fosse uma embalagem comum, ele não suportaria essa carga de ativos em altas concentrações. Então esse estudo também é de grande valor para que nós podemos oferecer para você, profissional e cliente, consumidor final, um produto estável, de excelente qualidade, que vai te dar um retorno no uso e uma satisfação no resultado do seu tratamento. Então eu vou fazer um teste aqui para vocês para provar a eficácia dos nossos produtos. Então aqui é água pura de tomar. Então vamos dividir aqui água. E eu gosto de falar que isso aqui seria a célula de quando nós nascemos, pura, limpa, porque a partir do momento que nós respiramos e tomamos os primeiros raios solares, nós começamos a oxidar, né? Eu digo, nós não envelhecemos, nós enferrujamos. Então, para provar isso, nós vamos enferrujar essa célula aqui. Vamos lá na outra também, para fazer a comparação. Então aqui nós estamos com as células totalmente oxidadas. E a vitamina C, por exemplo, é um ativo que ele, estabilizado, é um dos melhores ativos antioxidantes. Mas ele não tem apenas essa propriedade. Todos sabem que a vitamina C, ela estimula a síntese do colágeno, ela inibe a ação da tirosinase e ela é altamente antioxidante.
além dela ser um produto altamente regenerador. Inclusive o nome do meu produto, Provitality C, eu coloquei loção regeneradora, porque muitas pessoas ignoram essa propriedade fantástica dela. Então é muito usada para tratamento de estrias, sequelas de acne, de rugas, além de todas as outras propriedades dela. Então, para provar a eficácia desse produto, ela tem que estar hermeticamente fechada, sem nenhum contato com o ar, nem com luzes. Então, para isso, nós vamos testar aqui. Válvula dosadora, uma válvula dosadora é suficiente para fazer essa pele voltar ao seu estágio natural e normal, sem nenhuma oxidação, totalmente limpa, livre de radicais livres. Enquanto que a outra, se eu não fizer nada, ela vai continuar oxidada e oxidando cada dia mais. Então, continuando o exemplo, olha, totalmente cristalina, certo? Então, aqui eu provo a eficácia do produto que eu coloco no mercado. Por isso, a nossa logo é o meu nome, porque eu garanto o que está dentro desta embalagem. Eu gostaria de enfatizar também que a nossa linha, por ser uma linha cosmiátrica, ela está totalmente em embalagens apropriadas, com a menor saída possível do produto ou em válvulas dosadoras. Por quê? Não tem contato com a luz nem com o ar. Enquanto que os produtos em potes, quando cada vez que abre, pode entrar ar, luz, bactéria da boca, do falar, ou geralmente os potes vêm com uma espátula, mas nem sempre a pessoa usa a espátula. Vai com o dedo e tira de dentro do pote e leva para a pele. Isso é totalmente prejudicial, porque uma cosmiatria, ele tem muitos ativos em altas concentrações. Então, ele não pode, com esses contatos, para que ele não se desestabilize. Então, todos esses detalhes são muito importantes de serem observados. E tudo isso me fez com que eu fui passo a passo buscando pela excelência. E hoje eu tenho certeza, diante da minha unidade fabril, que todos os produtos são produzidos aqui com a minha supervisão, com total compromisso que eu tenho com você, profissional, que recebe a nossa linha e possa desenvolver os seus tratamentos em suas cabines e estar passando esses tratamentos com segurança para seus clientes. E como o tema da minha palestra foi como, quando e por que eu desenvolvi uma linha cosmiátrica, e falei sobre o meu comprometimento com a acne, com manchas e agora na terceira idade, tratar e prevenir o envelhecimento da pele. Então, por exemplo, o nosso tratamento de mancha, ele é um best-seller. Por quê? A maioria dos produtos atuam na inibição da tirosinase e nós fomos além. Devido ao nosso estudo da pele miscigenada brasileira, nós desenvolvemos um kit de produtos que atendam todas as disfunções que ocorrem em todas as vias da cadeia da melanogênese. Então, por isso, o nosso tratamento dá um resultado muito satisfatório. É um tratamento de mancha reconhecido internacionalmente. E hoje, eu já na terceira idade, estou aqui buscando e inovando cada vez mais com ativos de vanguarda, renovadores, que eu me considero produto do produto. Então, minhas colegas de profissão, se esta minha história serviu de inspiração para você seguir na carreira,
Com perseverança, garra e fibra, eu estou aqui para te ajudar. No que eu puder fazer por você, conte comigo. E tenha certeza que eu vou continuar pesquisando para oferecer o melhor para você oferecer para o seu cliente. Seja bem-vindo ao mundo da cosmiatria, Adélia Mendonça. Adélia Mendonça Cosméticos, brasileira de corpo e alma, pioneira em estudos cromóforos e LED terápicos, cosmecêutica fotoestimulada e nanotecnologia cosmética. Busca associar inovações científicas internacionais em princípios ativos à rica flora brasileira. O resultado são produtos únicos, fórmulas diferenciadas e efeitos surpreendentes para os tratamentos faciais clínicos e domiciliares. Bem-vindo ao mundo da cosmiatria!